A paz do Senhor, muito bom dia! Que Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua casa. Que essa terça-feira seja grandiosa, poderosa, maravilhosa e que hoje você obtenha vitórias maravilhosas no poder e no nome daquele que vive e está conosco, o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos continuar a nossa leitura bíblica diária. Nós vamos ler a Bíblia toda esse ano mais uma vez e você não pode ficar de fora. Como se não bastasse, eu quero te convidar a convidar mais pessoas para ler a Bíblia junto conosco. E tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos à nossa leitura? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. A morte de Saul. Os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou a própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu. Saul e seus 3 filhos morreram juntos e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas, no vale de Jezreel, viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam estas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça. Então anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram por 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso, o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Davi se torna rei de todo Israel. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, o seu Deus, lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder do meu povo Israel. Então ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi: você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada Cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade.
Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os guerreiros mais valentes de Davi. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo o Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aquemonita, líder dos 3, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aui. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez Davi estava na rocha, junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nesta ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: "Ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao porto de Belém." Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao poço de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. "Que Deus não me permita, ou que Deus não permita que eu beba desta água", exclamou. "Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la." E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi a causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joada, soldado valente de Cadзeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de um tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi o mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá de Arode, Elés de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Zalmon de Aui, Maarai de Netofate, Eled, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Naas-Gaás, Abi-Albon de Arbade, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Zazém de Gizom, Jonatas, filho de Sag de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Maquerate, Aías de Pelom, Esro do Carmelo, Paarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Jared de Jatir, Urias o Itita, Zabade, filho de Alai, Adima, filho de Ziza, líder rubinita, que tinha consigo 30 homens, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzias de Astarote,
Samá e Jeiel, filhos de Otão de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filho de Eunaão, Itma de Moabe, Eliel de Obed, Jaaziel de Zobá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Guerreiros se unem ao exército de Davi. Estes foram os homens que se uniram e se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre eles os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com arco ou pedras com funda, tanto com a mão esquerda como com a direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Ahiezer, filho de Semeá de Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo no comando. Os outros guerreiros foram Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, Ismaí de Gibeon, guerreiro valente, líder entre os 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade de Gederá, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias de Aruf, Eucana, Ícias, Azarel, Joézer, Jazobeão, todos coraitas, Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor, alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade, também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com o escudo e a lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismaná o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Ezabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai o 11º. Esses guerreiros eram de Gade, comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados e o mais forte capaz de enfrentar 1000 soldados. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época da cheia do rio, no início do ano, e expulsaram todos os que habitavam nos vales, nas margens lestes e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: se vieram em paz para me ajudar, somos amigos. Mas se vieram para me entregar a meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus de seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade seja com você e com todos os que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Alguns homens de Manassés deserdaram do exército israelita e se juntaram a Davi, quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra Saul. Os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de discutirem, mandaram-no embora, pois disseram: se Davi passar para o lado de Saul e voltar-se contra nós, isso nos custará a cabeça. Os homens de Manassés se uniram a Davi quando ele voltava para Ziclag. Foram estes homens que se uniram a Davi: Adna, Josabade, Gediel, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai. Cada um deles comandava 1000 soldados da tribo de Manassés. Ajudaram Davi a perseguir bandos de saqueadores, pois eram guerreiros valentes e se tornaram comandantes de seu exército. A cada dia mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército como o exército de Deus. Esses são os números dos guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi,
4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando, e Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinham permanecido leal a Davi, a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabia qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados, estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Azer, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, 120.000 homens, soldados equipados com todos os tipos de armas. Todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha, com o único propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele devia ser seu rei. Durante 3 dias comeram e beberam com Davi, pois seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Pessoas de lugares tão distantes como Issacar, Zebulon, Naftali trouxeram provisões sobre jumentos, camelos, mulas e boi. Trouxeram grandes quantidades de farinha, bolo de figo, bolos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas para a celebração. Houve grande festa em todo o Israel.